As gestantes já podem retornar ao trabalho presencial? Qual a quantidade de doses da vacina elas precisam tomar para serem consideradas totalmente imunizadas? Foi publicada no dia 10 de março a Lei 14.311, que alterou a Lei 14.151, que garantia o afastamento da gestante do trabalho presencial durante a situação de emergência decorrente da pandemia do Covid-19. O afastamento agora é garantido apenas a gestantes, inclusive domésticas, não imunizadas contra o coronavírus e ainda assim, se a atividade laboral não for compatível com o teletrabalho, o trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância, sem prejuízo da remuneração. Para viabilizar o trabalho à distância, o empregador ele poderá alterar a função da gestante, estando assegurada a remuneração integral e o retorno da função contratada quando voltar ao trabalho presencial. A dúvida que ainda permanece é em relação à quantidade de doses que as gestantes deverão tomar para serem consideradas totalmente imunizadas. A Lei 14.311, ela cita o Plano Nacional de Imunização, que é omisso em relação a este questionamento, se a imunização completa ela equivaleria às 2 doses do imunizante ou se deveria incluir a dose de reforço. O Ministério da Saúde ele lançou uma nota técnica de número 11 de 23 de fevereiro deste ano, que se considera como completo o esquema de vacinação com a primeira, a segunda dose e ainda a dose de reforço. Ou no caso da vacina Janssen, a dose única mais a dose de reforço. Salvo se o empregador optar pela manutenção do trabalho à distância, a empregada gestante ela deverá retornar ao trabalho presencial nos seguintes casos: após o encerramento do estado de emergência de saúde pública, após a vacinação contra a Covid-19, a partir do dia em que for considerada completa a imunização pelo Ministério da Saúde, mediante o exercício de legítima opção individual pela não vacinação, hipótese em que a gestante ela deverá assinar um termo de responsabilidade. E embora a previsão tenha sido retirada da lei, em virtude do veto presidencial, é evidente que a ocorrência de aborto espontâneo ela constitui hipótese de retorno ao trabalho, também observado o período de afastamento de 14 dias previsto no artigo 395 da CLT. Para evitar despesas para o Caixa da Previdência e por entender que o benefício estaria sendo desvirtuado, o presidente da República ele vetou dispositivos que permitiam o pagamento de salário maternidade equivalente à gravidez de alto risco para períodos de afastamento da gestante em que não fosse possível o trabalho à distância e enquanto não estivesse completa a imunização. Em razão do veto, as empresas continuam arcando com os salários no período de inatividade da gestante e a gestante que se recusar a vacinar e não voltar ao trabalho com assinatura do termo de consentimento, os juristas têm entendido que ela fica no limbo, ou seja, ela não poderá ser despedida por justa causa. O termo de consentimento da gestante que optar pela não imunização envolve a manifestação de responsabilidade e de livre consentimento para o exercício do trabalho presencial. A gestante ela se compromete a cumprir todas as medidas preventivas adotadas pelo empregador. A lei considera a não vacinação uma expressão do direito fundamental de autodeterminação individual e assim não poderá ser imposta à gestante que fizer tal escolha qualquer restrição de direitos em razão da não vacinação. Neste caso, com base nessa previsão, a lei ela colocaria em xeque a exigência de cartão vacinação e também a dispensa por justa causa de empregados não vacinados. Por tal razão, possivelmente será discutida a inconstitucionalidade da lei nesse ponto, pois o direito individual ele estaria gerando risco à saúde do coletivo, sem que o empregador ele possa usar o seu poder disciplinar. Dessa forma, se desconsiderada essa possível inconstitucionalidade, será difícil sustentar a exigência de passaporte sanitário,
mesmo para quem não for gestante. Com o veto presidencial, os empregadores eles continuarão acionando o INSS na via judicial para que este arque com o benefício decorrente do afastamento. Mesmo porque as razões do veto presidencial desconsideram que a CLT prevê em seu artigo 394 hipótese de antecipação e ampliação temporal do salário maternidade por gravidez de risco, na hipótese em que a gestante ou a lactante não puder ser remanejada para outro local ou função sem insalubridade. A lei ainda vai de encontro às decisões do STF, que validaram o passaporte sanitário e as medidas restritivas aos não vacinados. E é assim provável que o tribunal ele seja provocado sobre uma possível inconstitucionalidade da lei nesse ponto.